E aí, PHDevs, tudo bem com vocês? No vídeo anterior, a gente viu como inserir os arquivos, ou melhor, como inserir o nome e a descrição dos nossos arquivos para poder inseri-los em listas. Vou aqui demonstrar mais uma vez. E a gente fez toda aquela manipulação utilizando parâmetros, no caso o index do nosso arquivo temporário, para poder inserir nessa lista aqui de arquivos. Porém, a gente não inseriu o arquivo em si, a gente não inseriu a foto do problema, ou seja, a ideia é que o morador ele possa clicar aqui em inserir foto e possa anexar uma imagem do problema que está acontecendo no seu condomínio. Então, hoje a gente vai fazer isso e mais especificamente a gente vai aprender a mexer, a lidar com activities. As activities nada mais são do que como se fossem data transforms, só que mais complexos. São maneiras de manipular funções de uma forma mais complexa. Então, se a gente cria um activity, a gente consegue manipular data transforms, a gente consegue manipular diversos dados de uma maneira mais complexa e é utilizado justamente para processamento em background e também é utilizado para processar atividades mais difíceis dentro do Pega. E sem mais enrolação, vamos lá, vamos construir a nossa activity que serve para anexar um arquivo de fato. Bom, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer aqui é inserir o componente de anexo de arquivo. O Pega ele já possui um componente out of the box, que eu vou mostrar agora. Eu vou colocar aqui um text input, porém não é ele que a gente vai utilizar. A gente vem aqui no Change, vem aqui na opção Custom, clica aqui em Other, e aqui a gente vai escrever File Path. File Path é um componente padrão do Pega, é um componente HTML que o Pega reproduz aqui. Se eu abrir aqui no alvo, a gente vai ver que é uma section, só que é uma section HTML que o Pega utiliza. Então a gente não precisa se preocupar com esse código. Basicamente ele já faz o que a gente precisa. E aqui a gente vai configurar o nosso file path, o nosso caminho do arquivo, né, que a gente quer colocar. Então a gente vai escolher uma propriedade chamada PY File Path, que é uma propriedade padrão do Pega também. Inclusive é uma propriedade da Base Class. Se eu abrir aqui, para quem não lembra, a Base Class é a classe base do Pega, é como se fosse a mãe de todas as classes. E aí a gente pode utilizar essa propriedade aqui. Eu vou colocar aqui o nome arquivo na label. E aqui a gente tem que configurar parâmetros para essa section HTML. A gente vai marcar aqui esse set encoding null como verdadeiro e vai marcar aqui o nome da propriedade que a gente colocou para receber o arquivo, o PY File Path. Pronto, agora a gente já tem configurado o nosso componente de inserção de arquivos. Eu vou salvar aqui e vou mostrar para vocês na prática. Vou fechar aqui, vou abrir novamente. E aí a gente já vê aqui o nosso componente de arquivo. Então quando eu clico aqui, ele abre a pasta do nosso computador e aqui a gente pode inserir os nossos arquivos. E nesse caso, a gente vai inserir imagens aqui. Então, se eu clicar aqui no Choose File, por exemplo, se eu vier aqui em Pictures, Screenshots, por exemplo, eu consigo inserir qualquer uma dessas imagens aqui. Quando eu clico aqui, por exemplo, fica aqui o nome da imagem que eu escolhi. E a qualquer momento eu também posso mudar, escolher outra. E isso vai se alterando dinamicamente. Porém, quando eu clicar aqui em Submit, nada vai acontecer. A nossa imagem ela não vai aparecer. Isso ocorre porque a gente apenas fez um Data Transform pós, que é esse Data Transform aqui, que ocorre após eu clicar aqui no Submit. Eu vou mostrar agora qual é esse Data Transform. A gente vai vir aqui na nossa section, novamente.
clicar aqui em Actions, clicar em Ver Referências, View References. E agora a gente vai para o nosso Flow Action, que é o responsável pelas ações dentro da classe Foto. Aqui no nosso Action, se a gente clicar, a gente vai ver que a gente tem esse Data Transform, que é o pós-upload foto. Vou abrir ele, vou abri-lo agora. A gente construiu isso no vídeo anterior e a gente viu que ele apenas pega a página New Photo, que é a nossa página temporária, responsável pelo modal, e insere na lista de issues, ou melhor, na lista de pictures relacionada a um determinado issue. E isso ocorre através do parâmetro aqui, que é o parAmIndex, que é justamente o parâmetro, o mesmo index que é guardado na nossa página temporária New Photo. Então, como eu falei, a gente não tem aqui a inserção do arquivo em si, da foto em si. E é para isso que a gente vai criar agora a nossa Activity. Como vocês podem ver aqui, no nosso Flow Action, ele tem atividades de pré-processamento, onde eu posso colocar Data Transforms para processar dados antes de entrar numa tela. E temos o pós-processamento. No pós-processamento a gente tem o Data Transform e também tem a Activity aqui. E é aqui que a gente vai criar a nossa Activity. Lembrando que o Pega ele sempre executa primeiro o Data Transform e depois a Activity. Então, o que a gente vai fazer agora é criar a nossa Activity, pode ser com o mesmo nome, pós-upload foto. Obviamente ela vai estar na classe foto, né? Pelo contexto. Vamos criar. A Activity ela é interessante porque ela nos permite manipular dados de acordo com o contexto. Como seria isso? Aqui na Activity ela possui o método e a Step Page. O método corresponde ao método que eu quero realizar naquela linha de execução. Como, por exemplo, existem vários aqui, por exemplo, o Property Set. O Property Set nada mais é do que o próprio set aqui que a gente viu no Data Transformer. Então, se eu fizer essa linha aqui, parAmIndex equal to New Photo Index, é a mesma coisa que fazer um Property Set, expandir aqui e colocar parAmIndex igual a New Photo.Index. Seria exatamente o mesmo passo. Então, o Property Set é só um dos métodos que é possível fazer, né, com Activity. Existem diversos outros métodos, inclusive a gente pode executar Data Transforms. Por exemplo, aqui, o Apply Data Transforms é um outro método utilizado na Activity. E aí eu posso chamar aqui o pós-upload photo, que é justamente esse Data Transform aqui. Então, existe uma infinidade de métodos aqui. Como eu falei, a Activity ela serve para realizar tarefas mais complexas. Inclusive, esses métodos aqui, OBJ, são métodos muito utilizados para mexer com o banco de dados do Pega, para criar dados, criar novas instâncias, criar também deletar instâncias e entre outras atividades. Além dos métodos, a Activity também possui a Step Page. A Step Page é a página na qual eu vou executar aquela ação. E qual é a importância disso? A importância disso é que eu posso executar uma determinada ação em um determinado contexto. Se eu deixar a Step Page vazia aqui, por padrão ela pega a mesma classe, o mesmo contexto da própria Activity, que nesse caso aqui é Data Photo. Mas eu posso, por exemplo, querer executar uma ação na nossa PY Workpage. Então eu venho aqui e declaro PY Workpage, que é da classe Reporting Work Reporting.
Eu posso declará-lo aqui, PY Workpage, o Pega ele vai reconhecer. E eu posso fazer aqui um property set, por exemplo. Property set. E esse property set ele vai reconhecer as propriedades da nossa step page. Como vocês podem ver aqui, né? Quando eu apertei aqui no lado direito, ele já conseguiu encontrar as propriedades referentes à nossa classe reporting do nosso case PY Workpage. Então, por exemplo, eu consigo ver o condomínio que possui essas propriedades. Eu também posso manipular colocando aqui address com a cidade. Então, a importância da step page é justamente para saber o contexto que eu estou executando aquela ação. Além disso, a Activity ela possui outra característica aqui, que é o Description, que basicamente serve para comentar alguma etapa da Activity. E também tem aqui outras funcionalidades, como por exemplo o Loop. O Loop significa que a gente pode fazer iterações, assim como existem em Java, o Loop For, o Loop While. Aqui também a gente tem esse loop no qual a gente pode iterar sobre listas, iterar sobre page lists também. E aqui temos a when, que é uma condição na qual, se a gente colocar uma determinada condição aqui, aquele método ele só vai ser executado caso essa condição seja verdadeira. Sabendo disso, a gente vai agora começar a construir a nossa Activity para que o nosso arquivo seja adicionado aqui no momento que eu o escolher. O primeiro passo que a gente vai precisar para que o arquivo seja inserido aqui dentro do Pega é utilizar uma Activity chamada Upload File, que é uma Activity padrão do Pega. Essa Activity ela fica na classe Data. Portanto, essa classe aqui, DataPhoto, que é a nossa classe original, ela herda dessa classe Data que possui essa Activity Upload File. O que isso significa? Significa que a nossa classe DataPhoto consegue executar essa Activity por herança. Para isso, a gente vai precisar declarar aqui a nossa page NewPhoto, como eu já declarei aqui, com a classe DataPhoto. A NewPhoto é justamente aquela mesma página temporária que a gente já vem utilizando para instanciar um objeto foto. Após isso, a gente vai aqui na Step Page e vai colocar NewPhoto, que é o contexto que a gente quer que execute aquela Activity. E agora a gente vai usar o método call, que serve para executar uma outra Activity. Vamos colocar aqui o nome da Activity, Upload File, que serve para inserir arquivos de imagem, né? Se eu abrir aqui nesse alvo, a gente vai ver que é uma outra Activity padrão do Pega, está na classe Data. E essa Activity nada mais faz do que processar o caminho, né, que a gente colocou aqui desse arquivo. Ele processa esse caminho, gera um arquivo base64 e a partir disso a gente consegue obter a foto. Agora que a gente já tem a nossa foto aqui, o NewPhoto na verdade, executando essa Activity, o próximo passo seria inserir de volta aqui, né, na nossa lista de issues. Ou melhor, na nossa lista de fotos relacionada ao issue. Para isso, mais uma vez, a gente vai ter que usar essa lógica daqui, que a gente usou no nosso Data Transform, que é pegar a nossa PY Workpage.issues com o nosso index e inserir a NewPhoto. Porém, como a gente não é bobo nem nada, né, a gente vai facilitar as coisas. Então, a gente vai fazer um Apply Data Transform e utilizar justamente esse Data Transform que já existe, né? Vamos facilitar as coisas.
Então a gente vem aqui e coloca mais uma vez a new photo. E a gente vai utilizar o Data Transform pós upload foto. Até então, a gente tem duas coisas acontecendo aqui. Primeiro passo, eu vou comentar aqui. Executa o upload do arquivo na página New Photo. E a partir disso, o que é que acontece aqui? Quando ele executa esse arquivo, ele vai pegar o base64 e vai jogar numa propriedade chamada PY File Source. E essa propriedade a gente vai utilizar agora para poder exibir a imagem. Vou adicionar aqui mais uma etapa. A gente vai fazer um property set. E agora a gente vai atribuir a newPhoto.pyFileSource, que é uma propriedade também padrão do Pega. Eu estou utilizando ela porque ela vai servir para exibir a imagem. E aqui a gente vai ter que colocar esse pequeno código para exibir a imagem, já que ela é um base64. Eu vou copiar e vou concatenar com a propriedade PyFileSource. Lembrando que o contexto aqui é new photo. Vou colocar aqui também new photo. Então, o que é que acontece aqui? Após executar o upload file, o arquivo ele vai gerar um base64 e vai inserir na PyFileSource, que é uma propriedade que está aqui dentro dessa outra activity. Eu vou até mostrar para facilitar o entendimento. Aqui, ó, ele pega o base64 através dessa local str file data e joga na PyFileSource, que corresponde à nossa new photo PyFileSource. Então, o que é que esse segundo passo está fazendo? Eu estou pegando o PyFileSource, concatenando com esse pequeno código aqui que eu coloquei, que serve para exibir a imagem. Eu vou mostrar já por que eu fiz isso. E atribui de volta para PyFileSource. Já o terceiro passo, ele apenas executa esse Data Transform que a gente já tinha criado anteriormente e insere na lista de pictures daquele issue relacionado. Então, vamos salvar aqui as alterações. O Pega, ele não recomenda a criação de activities, inclusive ele coloca warnings severos aqui ou moderados, porque as activities elas são muito custosas, normalmente elas são mais pesadas. Então, sempre que possível é melhor utilizar os Data Transforms. Porém, nesse caso aqui a gente não tinha escolha, a gente realmente tinha que utilizar activities. E agora a gente vai voltar para a nossa section para poder exibir as imagens. Então vamos lá. Vamos voltar para a nossa section original, que é a section, essa section daqui, que é o Report Issues. Ou melhor, é a section Issue with Pictures. E aí a gente vai inserir a imagem aqui. Para isso, eu vou voltar aqui na tabela, inserir uma coluna à direita. E aqui a gente vai usar o componente padrão de imagem do Pega. E é por isso que eu utilizei esse código aqui, que eu mostrei agora há pouco, que é o Data Image Base64. Porque essa imagem aqui, padrão do Pega, esse componente, ele exibe através desse pequeno código junto com o base64, o arquivo base64 da imagem. Então a gente vem aqui, coloca image, coloca aqui. E qual é a propriedade
que vai armazenar essa imagem? É justamente a PY File Source, que é essa daqui que a gente está utilizando. Então vamos voltar lá, colocar a property.py File Source. Agora eu vou clicar em Submit e vou salvar. Agora eu vou voltar no nosso Flow Action, também vou salvar as alterações, porém antes eu vou apagar esse Data Transform aqui, que agora ele não vai ser executado aqui, ele vai ser executado dentro da nossa Activity. Então vou salvar também. E agora a gente vai de fato executar o case, executar as ações que a gente acabou de fazer. Eu vou dar um refresh aqui nessa tela para a gente ver isso em funcionamento. Deixa eu carregar um pouco. Vamos voltar na tela e agora vamos inserir as fotos. Inserir uma foto, escolhi o arquivo aqui, como por exemplo um arquivo de download. Vamos escolher esse daqui. Vou chamá-lo de logo Pega Devs. E aqui na descrição também logo Pega Devs. E agora eu vou clicar no Submit. E aí vocês podem ver a imagem aqui. Ela está em branco porque é uma imagem de background, porém vocês veem que a imagem ela é exibida aqui. Porém, isso não está muito legal, né? Como vocês podem ver, a imagem ela está estourando o espaço aqui e está ficando muito grande. Para isso, a gente pode fazer uma correção criando um local action. E no momento que o usuário clicar num ícone, essa imagem ela vai ser exibida no modal. E é isso que a gente vai fazer agora mesmo. Vamos lá. A gente vai vir aqui no nosso local action. Ou melhor, a gente vai vir na nossa section de novo. E no lugar desse ícone, no lugar do ícone de imagem, a gente vai apagar. E a gente vai colocar, de fato, outra coisa aqui que possa substituir a imagem em si. Vamos colocar o image novamente, porém, não vamos colocar em propriedade, vamos colocar em icon, ou seja, ícone. A gente pode vir aqui em icon class, vem aqui na lupa para pesquisar e coloca o ícone de olho para poder representar uma visualização. Vou escolher esse preto aqui, por exemplo. E aqui no Actions, no momento que o usuário clicar, ou seja, um clique, ele vai executar um Local Action. Vou colocar aqui Modal Dialog. E aqui a gente vai colocar, por exemplo, ver foto. Como vocês podem ver, ele já abriu no contexto da classe foto, que é o que a gente quer. E aqui, nesse Flow Action, a gente vai criar uma section chamada ver foto também. E nela, a gente vai configurar o ícone de imagem. Basta a gente vir aqui em Data Display, colocar o ícone Image e mais uma vez colocar Property PY File Source, que é a property que está guardando o arquivo de fato. Clicar aqui em Submit e salvar. Aqui a gente vai salvar o Flow Action também. E aí está tudo pronto. Nesse momento a gente consegue ver as fotos clicando no nosso ícone. Vou salvar aqui também. E aí vamos ver isso funcionando na prática. Vou dar um refresh. Vou inserir foto. Download, por exemplo. Vou vir aqui na logo. Teste logo. Clicar em Submit.
Vocês veem que a imagem ela não apareceu dessa vez, porém, quando eu clico aqui no ícone, ele abre a imagem aqui no modal, inclusive abre maior. Então, é assim que a gente faz a gente pode fazer, né, para exibir imagens e trabalhar com Activities no Pega. Então vocês podem ver aí o poder que a Activity tem. Ela realmente elas são muito importantes, muito interessantes para manipular dados mais complexos e executar ações que os Data Transformers muitas vezes possuem limitações.